Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de desenhos. Aqui no meu canal você aprende arte no digital e no manual. No vídeo de hoje eu trouxe um vídeo bem legal e explicativo para vocês, então vamos assistir e aprender junto? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer pintura de janela no Ibis Pen X. Então fica até o final para você não perder nada e aprender junto com a gente. Primeiramente, vocês vão desenhar a janela de vocês. Se vocês quiserem a mesma imagem que eu estou utilizando, eu vou deixar aí embaixo para vocês poderem baixar. Aí a gente vai fazer aqui o desenho no Ibis Pen X e a gente vai vir aqui nas camadas, clicar nesse quadradozinho aqui embaixo com o número 1. E aí nós vamos apertar no maisinho e criar uma camada para a gente começar a fazer a pintura da nossa janela. Daí nós vamos vir aqui, nós vamos na lata de cores. Aí nós vamos pegar esse marrom bem clarinho aqui para a gente utilizar de base. Então nós vamos utilizar a lata de tinta que fica aí do lado. E a gente vai clicar nela aqui, ó. Aí agora é só a gente tocar aqui nesses lugares que ela vai preenchendo. Então é só você ir clicando, ó, que ela vai preenchendo todas essas partes. As partes que não forem preenchidas, vocês podem vir colorindo com o pincel, que vai dar certo também. Aqui eu vou colorir só essa parte aqui, que está dentro desse quadradozinho. Aí eu vou vir aqui na camada, apertar no maisinho, criar uma camada nova. Aí vocês vão apertar naquele nominho cortar, que tem uma flechinha assim para baixo, para cortar a camada de baixo e não danificar a pintura. Daí vocês vão pegar uma cor um pouco mais escura para a gente começar a fazer o degradê aí na janela. Utilizando o pincel aerográfico e usando essa cor marrom um pouco mais escuro do que a gente utilizou para a base, nós vamos vir passando nesses arredores aí no canto desse quadrado. Então a gente vai deixar o aerógrafo um pouco grande para ficar bom de trabalhar. Como a gente apertou cortar na camada, ó, só vai pintar aquele local onde a gente tinha colocado a cor base. Então nós vamos vir, ó, passando aqui o aerógrafo nesses cantos e deixando o meio para dar esse tom de luz. Então nós vamos passar aqui nessa área aqui, ó, e a gente vai passando, subindo assim, ó, para ficar esse efeitinho legal e não ficar marcado, ó. A gente passa, aí sobe, ó, com o pincel, que vai dando esse efeitinho e ficando o degradezinho perfeito. Vocês estão vendo, pessoal, que aqui no meio, ó, eu não passei para deixar esse tom de brilho aqui, ó. Então não passem no meio de vocês também, só nos arredores aqui do canto do quadrado da janela, certo? Agora nós vamos na lata de cores, que fica bem aí embaixo nesse quadradozinho, e nós vamos pegar um marrom bem mais escuro, quase preto. A cor que eu vou pegar na paleta de cores fica bem aqui, ó. Aí nós vamos pegar essa cor e a gente vai vir passando aqui no canto, ó, mas sem cobrir o marrom mais escuro que a gente tinha passado naquela hora. Então nós vamos vir passando aqui, ó, nessas pontas da janela, para dar um tom mais escuro aí nessas áreas. É importante que vocês cortem a camada antes de vir fazer a pintura aqui, porque se vocês não cortarem a camada, vai ficar aparecendo ali vários restos do aerógrafo que você está usando e vai dificultar mais. Eu aprendi a mexer nisso, pessoal, há pouco tempo e eu gostei bastante. Olha como facilita, pessoal. Vou tirar aqui, apertar aqui na flechinha, ó, e vou tirar. E olha, apareceu aqui, tá vendo o tanto de resto do aerógrafo que ficou? E cortando, essas partezinhas não vão ficar, vai ficar só a pintura. Então não se esqueça de fazer como eu, para aqueles restos não ficar ao redor da janela de vocês. Então a gente vai vir aqui, ó, tá vendo, ó? Tirando, aparece vários restos ali na janela. Então é importante que você deixe aquela flechinha lá, cortando a camada de baixo. Agora vamos continuar aqui a nossa pintura, então nós vamos vir na camada, aí nós vamos apertar no maisinho para criar uma camada nova para a gente fazer a pintura. Depois de fazer isso, nós vamos na lata de cores pegar um tom de base aí para essa parte de baixo da janela. Aí nós vamos pegar aquele mesmo marrom que a gente utilizou de base da primeira pintura. Então nós vamos pegar esse marrom bem clarinho aqui para a gente colocar de base para começar a fazer a pintura ali mais embaixo da janela. Então a gente vai utilizar a lata de tinta que fica ao lado e clicando ela vai preencher esse espaço aqui. Então a gente vai clicar e preencher esse espaço aqui todinho embaixo. Aí nós vamos clicar aqui em cima também, que é para preencher esse restinho aqui que ficou em cima da janela.
Caso vocês utilizarem a lata de tinta e não pegar, vocês podem utilizar o pincel para pintar essas áreas. Aí a gente vai utilizar a lata de tinta e também vai pintar esse bichinho aqui da porta, ó. Agora nós vamos vir aqui no pincel e nós vamos pegar o pincel de tinta dura e utilizando essa mesma cor que a gente utilizou de base, nós vamos vir passando aqui aos arredores, ó, para tirar esses branquinhos que ficou aqui. Como eu usei a lata de tinta, nesses lugares não pegou direito, então vou vir passando o pincel utilizando a mesma cor. Agora para a gente começar a fazer a pintura e não danificar essa que a gente já fez, nós vamos nas camadas e vamos criar mais uma camada apertando no maisinho. Depois disso, nós vamos apertar naquela flechinha onde tem o nome cortar para ficar mais fácil de colorir. Feito isso, nós vamos pegar o pincel areógrafo para a gente começar a colorir essas outras partes aqui da janela. Então, vou vir aqui e clicar no pincel areógrafo. Então, agora nós vamos na lata de cores, pegar um marrom um pouco mais escuro para a gente começar a fazer a pintura da nossa janela. Então, eu vou pegar esse marrom aqui, ó, que fica bem aqui na paleta de cores. Então, nós vamos deixar o pincel aerógrafo bem grande, porque vai ficar mais fácil de trabalhar, porque aqui é um lugar bem grande de pintar. Então, com ele maior, vai ficar mais fácil de vocês fazerem a pintura nesta área. Aí, vocês vão vir com o pincel aerógrafo e vão passar aqui nessa área aqui, ó, embaixo do quadrado que a gente tinha feito da janela. Então, vocês vão passando até as cores se misturarem. Então, vocês vão passando aí quantas vezes forem preciso, até ficar uma tonalidade legal. Aí, vocês vão vir e também vão passar aqui nesses recantozinhos para não ficar só esse padrão normal de cor que a gente usou de base. Então, vocês vão passar também aqui um pouquinho nesses ladinhos aqui de cima. Na paleta de cores e nós vamos pegar um marrom um pouco mais escuro para passar aí nesses mesmos lugares para dar um pouquinho mais de escuridade. Então nós vamos vir com essa cor mais escura, utilizando o pincel aerógrafo do mesmo tamanho, nós vamos passar naquelas mesmas áreas, só que sem cobrir aquela outra cor que a gente tinha colocado pelo segundo. Então a gente vai passando aqui embaixo nessa área e ali em cima também. Agora nós vamos vir ali naquela mãozinha que fica lá em cima e nós vamos pegar a ferramenta base para a gente dar um efeito legal aqui nessa madeira aqui da porta. Então a gente vai criar uma camada nova antes de começar. Então a gente vai clicar aí nas camadas e nós vamos clicar no maisinho para criar uma camada nova. Aí, com o mesmo pincel aerógrafo, nós vamos vir utilizando a ferramenta Base e a gente vai fazer aqui, ó, uma linha deste lado para esse outro aqui. A gente vai fazer várias linhazinhas utilizando esse marrom mais escuro, para ficar um efeito que nem fosse de madeira no final. Vocês vão ver, então vão fazendo aí, confia que no final vai dar certo. Então, nós vamos fazer aqui uma pequena linhazinha desse lado um pouco grande. Desse outro lado aqui, nós já vamos fazer um pouco mais pequena. Aí aqui nós vamos fazer mais outra linha, nós vamos fazer ela média. Então, você vai balanceando, uma mais grande, outra pequena e outra média. Aí, você vai fazendo, ó, várias dessas linhas aqui, nessa área aqui de baixo, que é onde tem mais da madeira aí. Depois de fazer esses tracinhos, nessa parte aí, nós vamos vir na camada e nós vamos diminuir a camada, que é para não ficar tão forte. Então, nós vamos vir aqui e diminuir um pouquinho, ó, para ficar esse efeito assim bem legalzinho. Voltando aqui na camada, nós vamos apertar aqui no mais, criar uma camada nova para a gente fazer mais daqueles risquinhos, para ficar mais um efeito de madeira. Agora nós vamos vir na lata de cores e nós vamos pegar uma cor mais clara para a gente fazer os risquinhos. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta Base, que é essa daqui, e nós vamos, ó, fazer alguns risquinhos, ó. Um maiorzinho aqui, um mais pequenininho nesse ângulo aqui de baixo e vai fazendo. Então, nós vamos fazer um risquinho aqui em cima também, ó, nessa área aqui, que tá mais escura, ó, vou fazer um risquinho um pouquinho maior. E agora, nós vamos na lata de cores pegar uma cor um pouco mais escura, bem aqui perto do preto. Então, nós vamos pegar essa cor mais escura e nós vamos passar aqui em algumas áreas, ó. Só em algumas áreas, sem cobrir as outras áreas. Que é para aparecer e dar uma impressão mais de madeira ali na cor. Então, vocês vão passando, ó. Vou fazer isso aqui um pouquinho mais pequenininho desse lado. E aí, você vai fazendo um grande e um mais pequenininho que vai dar esse efeito legal no final.
Depois de passar e fazer todos esses risquinhos aí nessa área de baixo, nós vamos vir aqui nas camadas e vamos diminuir. Eu vou deixar no 53%. Agora nós vamos nas camadas e nós vamos clicar no maisinho para criar uma camada nova para a gente fazer mais daquele risquinho para ficar com um tom de madeira mais legal. Porque só esses dois que a gente fez ainda não dá, tem que ter mais uma camada com esses risquinhos. Então nós vamos na lata de cores e a gente vai pegar uma cor bem escura para a gente utilizar aqui. Ainda a gente está utilizando o pincel aerógrafo e a ferramenta Basic, essa ferramenta é mais fácil de trabalhar para fazer esses risquinhos. Então a gente vai fazendo os risquinhos assim, ó, com essa cor preta mais escura. E a gente vai fazendo aqui, ó, uns grandes e uns mais pequenos. Então depois que você puxar aqui e ver o tamanho certo, é só você apertar no Vzinho que vai salvar e vai ficar ali no lugar ali onde você vai querer. Agora eu vou aqui apertar na cor branca e vou clonar e a gente vai colocar essa cor um pouco mais clara aqui em alguns lugares, ó. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de branco aqui nesse lugar e aqui. Eu vou colocar bem pouquinho do branco. Depois nós vamos vir na camada e vamos diminuir ela, só que não vamos diminuir tanto, só um pouquinho. Agora que a gente já fez o efeito ali embaixo da janela, nós vamos vir aqui e apertar Off na ferramenta Base. Aí nós vamos vir aqui na camada e a gente vai voltar para essa camada aqui para a gente fazer a pintura da porta que a gente ainda não tinha feito. Então, ainda utilizando o pincel aerógrafo, nós vamos vir aqui na lata de cores e aí nós vamos pegar um marrom meio escuro. E aí nós vamos passar esse marrom utilizando o pincel aerógrafo nessas áreas aqui, ó, que a gente tinha colocado na porta. Então nós vamos passar aqui, ó, nessas áreas aqui, principalmente nessa área aqui que é mais pontuda, que parece um triângulozinho. Então nós vamos passar aqui e deixar uns pontos de luz pelo meio aí. Aí nós vamos vir passando o aerógrafo também aqui nessa área de baixo, ó. E a gente vai deixar ali o centro para ficar um brilho na madeira que a gente quer fazer aqui na porta. E lá em cima também a gente vai deixar aquele meio um pouco ali mais claro também, para deixar o efeito de brilho. Agora nós vamos vir aqui na lata de cores e nós vamos pegar um marrom um pouco mais escuro que o que a gente estava utilizando. E aí nós vamos vir passando no mesmo local para deixar um pouquinho mais escuro. Mas não se esqueçam de não cobrir o outro que vocês tinham usado por segunda vez. Então vocês vão passando aí, tomando cuidado para não apagar a outra cor. Então nós vamos vir aqui e nós vamos apertar no maisinho para criar uma camada nova, para a gente fazer a pintura ali de dentro da janelinha da porta. Então nós vamos vir, depois que criar a camada nova, nós vamos vir aí na lata de cores. E nós vamos pegar um bege um pouquinho escurinho, que fica bem aqui, ó, na paleta de cores. Então nós vamos pegar esse bege aqui e usando a lata de tinta que fica ali do lado, nós vamos clicar aqui, ó, no meio da janela e vai preencher toda essa parte aí que você clicar com a lata de tinta. Caso não preencher, vocês podem utilizar o pincel de tinta dura ou de tinta macia para preencher o resto. Então nós vamos voltar aqui na camada, clicar aqui no maisinho para criar uma camada nova para a gente poder fazer a pintura dessa janela aí. E pessoal, como vocês podem ver, tá travando um pouquinho porque meu celular tá com a memória cheia. Então eu vou agilizar aqui um pouquinho para vocês. Então nós vamos vir aqui na lata de cores e a gente vai pegar, a gente vai ver na mesma cor aqui do bege e a gente vai descer um pouquinho mais para ele ficar um pouquinho mais escuro, para a gente fazer ali um tom de escuridade na portinha da janela que a gente vai querer fazer. Então a gente vai vir aqui e eu vou clicar aqui nos pincéis para a gente pegar o pincel aerógrafo normal. Aí nós vamos vir aqui, voltar nas camadas aqui, ó, e a gente vai apertar nesse nome cortar, naquela camada nova que a gente tinha criado. Então depois disso nós vamos vir, vamos voltar lá pro canto e nós, utilizando o pincel aerógrafo, nós vamos passar ali na área de cima da porta. Aí nós vamos vir passando aqui, pessoal, nessa área de cima para ficar um pouquinho mais escuro, tipo como a gente fez na pintura do espelho no vídeo anterior. Se você ainda não viu, vai aí conferir que vocês vão ver como foi que eu fiz lá. Então a gente vai vir passando esse tom mais escuro ali na área de cima da porta da janela para ficar esse efeito aí um pouco mais escuro. Agora nós vamos vir e vamos pegar o pincel de tinta dura. E aí nós vamos vir aqui nas camadas novamente e nós vamos clicar aqui
para criar uma camada nova para a gente fazer o brilho da janela, que é tipo um espelho ali refletindo. Então, nós vamos vir aqui criar uma camada nova. Agora, nós vamos vir aqui na mãozinha ali em cima e a gente vai pegar essa ferramenta aqui, a ferramenta Bezier, porque ela fica mais legal na hora de fazer as linhagens e sai um pouquinho mais reta, mais fácil de trabalhar. Então, a gente vai fazer aqui, ó, algumas pequenas linhas vindo na direção descendo, igual como está aí na janela, para ser na mesma direção. Então, a gente tem que fazer ela um pouquinho descendo, para o brilho ficar na ordem certa. Então, eu vou fazer aqui 3 linhas. Aí, agora eu vou tirar a ferramenta Bezier e a gente vai engrossar algumas dessas linhas e deixar a outra um pouco mais fina, para dar esse tom legal de brilho. Depois disso, a gente vai vir e a gente vai fazer mais uma linha aqui, ó, nessa área aqui de baixo, um pouquinho grossinha. E aí, nós vamos vir com o pincel e a gente vai passar ele 2 vezes para deixar um pouquinho mais grosso. Aí depois vocês vão vir com a borracha e vocês vão apagar o excesso do pincel. Que quando você for passar, pode ser que a vez fique um pouco falhada ali na pintura. Aí a borracha vai tirar esse efeito e vai deixar mais retinho, mais legal. Aí nós vamos vir, ó, e vamos tirar também essas bordas aqui, ó, que ficaram na janela. Aí a gente vai apagar essas coisas aqui que ficaram, ó, passando. Aí você apaga, ó, todas as coisinhas aqui que ficaram em branco, que tá na janela. E aí vocês vão deixar, ó, uns mais grossos e outros mais finos, que é para dar esse efeito de brilho no vidro da janela. Depois de fazer isso, nós vamos voltar na camada e nós vamos diminuir ela para deixar um efeito mais legal de janela. Então, eu vou, ó, abaixar aqui e vou deixar no 70%, que vai ficar assim, ó, o branco ele vai apagar e vai ficar dessa forma aqui, ó, mais legal. Aí nós vamos vir agora e nós vamos colocar uma cor meio escura de fundo da janela, para não ver muito o que tem lá por detrás. Mas se você quiser, você pode elaborar com alguns cenários. Então, ó, eu vou vir aqui, apertar na camada e criar uma camada nova. Aí nós vamos vir aqui, clicar na lata de cores e a gente vai pegar uma cor bem escura. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Esse preto, que não é um preto tão forte, que vai ficar assim legal e não vai tampar as outras cores que estão na janela. Então, eu vou pregar ela aqui e vou utilizar a lata de tinta para preencher o espaço, que assim fica mais rápido e facilita o trabalho. Como vocês podem ver, pessoal, a cor ficou bem legal, porque ficou um escuro, mas não apagou as cores da frente aqui que a gente utilizou. O marrom e as outras cores ficaram bem vistas. Agora, nós vamos criar mais uma camada, que a gente vai desenhar uma cortina aqui na frente para dar uma coisa mais interessante no cenário. Então, pessoal, nós vamos pegar uma cor, um roxo, um pouquinho claro. Então, a gente vai vir aqui na lata de cores e a gente vai pegar esse roxinho aqui, ó, pra gente utilizar de base da cortina. Então, nós vamos pegar esse roxinho aqui bem clarinho. Aí, nós vamos fazer a cortina bem aqui do lado, pessoal. Então, eu vou fazer aqui essa pequena linha e uma linha aqui embaixo, ó. Essa daqui de cima nós vamos fazer ela um pouco curvadinha, aí nós vamos puxar outra linha aqui embaixo para fechar a cortina. Ela vai estar uma cortina meio que fechada aí do lado. Agora, para ser mais rápido e facilitar o nosso trabalho, nós vamos utilizar a lata de tinta que fica aí do lado e vamos clicar aqui nesse espaço. Como está em branco, eu tinha tirado a outra camada que a gente tinha feito, vai preencher essas partes aí todinha. Caso não preencher, vocês podem utilizar o pincel tinta dura ou tinta macia para preencher todo esse espaço. Depois disso, é só você apagar alguns restinhos que ficou ali e pronto, vai ficar o formato da cortina. Agora vamos criar uma camada nova, apertando no maisinho para a gente começar a dar uma pintura mais legal na cortina. Então, pessoal, nós vamos voltar na lata de cores e a gente vai pegar esse roxo aqui, ó, que é um pouquinho mais escuro do que a gente tinha utilizado no começo de base. Aí nós vamos vir aqui pegar a ferramenta Bezier para a gente fazer algumas linhas aqui das dobras da cortina. Então, nós vamos vir, ó, com ela. E aí, depois de colocar no lugar, a gente aperta no Vzinho para salvar o traço que a gente fez. E aí, esses espacinhos que vão ficando, depois a gente vai preencher com o pincel de tinta dura. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer mais um tracinho aqui deste lado. Então, eu vou vir aqui, ó, puxar a ferramenta Bezier e depois apertar no Vzinho para salvar. Depois disso, agora nós vamos voltar na camada e a gente vai diminuir todo
esse processo que a gente fez aí na cortina para deixar ele um pouco mais claro para a gente poder fazer mais um processo desse. Então a gente vai vir aqui, eu vou diminuir aqui a camada e vou deixar ela bem clarinha. Eu vou deixar no 42% aí. E a gente vai vir e vai criar uma camada nova. E a gente vai repetir o mesmo processo que a gente tinha feito. Então, com a mesma cor que a gente tinha utilizado naquela hora, nós vamos vir passando aqui, ó. Só que um pouquinho mais pequeno que a outra cor que a gente tinha passado. Então, vou passar aqui deste lado e aqui deste outro lado também. Aqui em cima, eu vou fazer um risco um pouco mais pequeno. Então, eu vou utilizar a borracha para deixar ele um pouco mais fino. E aí, depois, nós vamos vir aqui nas camadas e a gente também vai diminuir. Mas antes, a gente vai passar também um pouquinho aqui embaixo da cortina, nessa parte aqui de baixo que a gente tinha feito. Nós vamos vir aqui na camada e a gente vai diminuir. Eu vou deixar essa um pouquinho mais escura, no 87%. Depois disso, a janela vai estar pronta. E aí é só você colocar um personagem e vai ficar assim, ó. Coloquei essa minha personagem para mostrar para vocês como ela fica legal de cenário. Então foi esse o vídeo, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.